Boa noite a todos os nossos seguidores, todos que estão nos acompanhando nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. É um prazer estar aqui todas as quintas-feiras. Esse é o Podcosta, o podcast onde você aprende tudo aquilo que não te ensinam nos livros. Bom, para quem está aqui pela primeira vez, o nosso podcast aborda essencialmente matérias de direito imobiliário, com foco em leilões de imóveis, e hoje estamos aqui com duas autoridades na área, é um prazer, inclusive, recebê-las. Eu tenho a honra de apresentar aqui a doutora Lucineia. A doutora é advogada, especialista, nessa área de leilões de imóveis, é membro da Associação Brasileira de Arrematantes de Imóveis do Brasil e também é mentora, ela já atua como mentora também nessa área de leilões de imóveis, e junto a ela também um prazer receber a consultora em leilões de imóveis, Daniela, membro também da Comissão de Arrematantes do Imbraim. Juntas, idealizaram e criaram um evento sem precedentes, o Conectadas em Leilões, que a gente vai explorar um pouquinho mais aqui durante a live, mas que foi um evento voltado para mulheres nesse ramo. Enfim, só agradecer demais a disponibilidade de virem, terem aceitado o nosso convite. Enfim, é um prazer recebê-las. Se quiserem se apresentar. Um pouco mais, Eu adiantei aqui a apresentação. Contar um pouquinho aí da carreira de vocês, como vocês chegaram nesse ramo que a gente gosta tanto. Sim. Eu sou advogada já há quase 28 anos, E eu me mudei para a cidade de Boituva. E quando eu cheguei lá, por ser uma cidade pequena, eu acabei encontrando algumas barreiras para me posicionar na cidade como advogada, Principalmente, vem de São Paulo, tantos anos de experiência, às vezes cria um problema ao invés de uma solução. Então, eu tive que enfrentar essa situação, não conhecia ninguém, Porque eu mudei para lá sem parentes, sem amigos, nada. Então, quando eu me dei com essa situação, eu resolvi, então, começar a investir o meu patrimônio em leilões. Não foi buscando uma atuação como advogada. Foi buscando... Aprendeu na prática mesmo. Exatamente. Eu estava pensando já até em me aposentar, Eu falei, quer saber, eu mudei para o interior. Então, assim, eu acho que eu vou buscar alguma coisa para investir com segurança e que me traga uma tranquilidade, uma liberdade no meu trabalho. E foi assim, eu busquei uma mentoria, fiz a mentoria. Na mentoria, eu já tive sucesso logo de início nas arrematações. Eu ganhei no primeiro mês um apelido de The Flash. E aí, eu comecei a fazer as minhas desocupações. Os colegas mentorados, começaram a ver que estava indo rápido, Começaram a me contratar, até que o meu mentor acabou me contratando, que é um mentor aí, Renato Paranhos, Ele é um expert muito conhecido. Sim. E ele acabou me contratando para fazer também o jurídico das SPS dele. Então, eu me vi totalmente envolvida com leilões de imóveis, sem ter programado nesse sentido. E aí, tudo foi muito natural. Aí, eu acabei me tornando também consultora, E até que a gente acaba conhecendo realmente as pessoas que mais entendem dos leilões, vai formando uma comunidade, nesse sentido. Então, quando eu me vi, eu estava totalmente envolvida nessa situação. E acabei conhecendo a Daniela num desses eventos aí. A gente até se conhecia antes, mas não pessoalmente. Então, unidas pelo leilão. Pelo leilão, porque nós fizemos arrematações em conjunto, mesmo sem se conhecer. Nós somos sócias antes de nos conhecermos. Cotizamos imóveis sem nos conhecer pessoalmente. Assim, já tínhamos 2 imóveis cotizados. Tudo ali no network. Isso. Olha só que interessante. Então, olha quanta liberdade a gente tem de trabalho nos leilões. Que tipo de investimento, permite esse tipo Isso. E até que nós nos conhecemos num dos eventos sobre leilões. E agora estamos aí totalmente sócias, fazendo consultorias, Dividindo aí as atividades dentro da consultoria. É isso, basicamente é isso. Agora a palavra aí para a Daniela se apresentar. Mas olha, só um parênteses, Quem realmente adentra no universo de leilões de imóveis, frequentemente
foca nisso, né? Sim. Tanto como o investimento, quem é investidor ali, e fala, bom, agora é isso que eu vou fazer, porque tem muitas vantagens, né? Quando é um negócio bem feito e bem instruído. Sim. Com certeza. Vou só um pouquinho, eu vou colocar só um pé. Não tem jeito. Quando você se vê, você está totalmente imerso nisso. Uhum. E a gente só fala sobre isso, né? É impressionante. Eu lembro que no início o meu marido falava, mas você não fala de outro assunto. Eu falei, mas eu não consigo, porque é muito interessante, verdade. né? Então, e a gente vê que isso desperta a curiosidade de muitas pessoas, coisas simples, né, do nosso dia a dia, que as pessoas acreditam que não seja possível dentro do meio dos leilões. Então, a gente consegue, começa ali falar algumas curiosidades, algumas coisas que não são nem curiosidades, né? Rotina ali do leilão. Ah, mas pode isso? Nossa, isso é possível. Ah, mas eu não imaginava. Ah, mas leilão para mim tinha que ter muito dinheiro. Não existe alguém que não tem interesse em leilões. Às vezes eu estou num mercado resolvendo alguma coisa, estou conversando com alguém ali que também é da área, ou às vezes até falando no telefone. E eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas inclusive hoje eu estava conversando com uma outra moça do escritório que me disse a mesma coisa, que me param às vezes. Falam, nossa, você trabalha com leilões? Nossa, não, porque eu estou querendo fazer a arrematação de um imóvel. Aí eu falo, olha, procure uma assessoria. É sempre o que eu indico, né? Exatamente. Então é um tema que desperta curiosidade demais, né? E muitos têm receio, e a gente sempre fala, né? Quanto mais munido de informações você tiver, o seu medo ele vai diminuindo. Exatamente. O antídoto do medo é a informação. Concordo totalmente. Exatamente. Bom, eu vim de uma área completamente diferente. Eu tenho formação na área da saúde, sou biomédica. Então eu atuei bem diferente mesmo, até o subsetor de humanas. Então assim, eu trabalhei durante 15 anos na área, trabalhei em 2 grandes multinacionais e dava treinamento em equipamentos médicos. O meu trabalho demandava que eu viajasse muito, né? Então acabava que a família fica de lado, o projeto de maternidade nem se fala. Nossa, verdade. E depois de muito tempo nessa área, veio meu filho, eu parei completamente com essa atuação, porque não tinha como conciliar maternidade e uma agenda maluca dessas. E eu fiquei ali 1 ano e meio, quase 2 anos, única e exclusivamente com ele. Mas eu precisava fazer alguma coisa. Eu falei, bom, eu não posso dar por encerrada aqui a minha vida profissional, claro, né, por conta da maternidade, que é maravilhosa, mas a gente não vive só disso. Exato. E eu precisava muito, né? Queria muito continuar trabalhando. E os leilões apareceram na minha vida como numa chamada do Instagram, né? Uma coisa assim, aleatória. Pela internet também. Pela internet. Aí eu olhei, achei interessante, aí o Instagram começa, né? Derrubar várias informações. Ficou mais que 1 segundo ali Exatamente. no anúncio. E aí foram vindo várias informações, até que chegou a informação sobre a mentoria do Renato, que foi a mesma mentoria que a Lucinéia fez. E o Renato, ele, mesmo tendo a mentoria estruturada, ele sempre fazia aulas semanais ali, gratuitas, ao vivo, tema, você ao diz. vivo. Respondia todas as minhas dúvidas. Eu mandava análises que eu tinha feito, assim, muito primárias, e ele respondia, pontuava, falava, e eu falei, poxa, eu acho que eu preciso seguir nessa mentoria, porque se ele tá me dando esse suporte e eu não sou nem aluna dele, então faz sentido. Aí segui na mentoria, comecei a me especializar nisso. Aí conheci a Lucinéia e o nosso projeto acabou acontecendo o ano passado, né? A gente começou a desenvolver aí o ano passado. Sim. Nós já tínhamos ali alguns imóveis cotizados e nos encontramos num evento presencial de leilões também, predominantemente masculino. Então foi daí que saiu a ideia. Eu falei, poxa, a gente precisa se encontrar lá, né? Uhum. Vamos ficar juntas e tal. E aí a gente
acabou se encontrando e começamos a desenvolver aí esse tema e o porquê de tantas mulheres terem receio, né? Exceto, acho que as advogadas não têm muito essa questão do receio, mas o público em geral... Nossa, né? Pensando em quem não é advogado, eu imagino que seja ainda menor o número de mulheres envolvidas, né? Você sabe que essa ideia aí, nós nos conhecemos pessoalmente nesse primeiro evento, e eu olhei, assim, aquela bancada de homens, né? Pensei, gente, mas não tem uma mulher aí, né? E depois eu fui lá no Sato Leiloeiro. Fui fazer uma visita lá para o Sato. E ele que era um dos organizadores, né, do evento. Eu falei, Sato, mas toda a bancada lá, só homens, né? Aí ele falou assim, no próximo você vai estar lá. Aí eu falei, olha que só! bom, né? E aí teve o InvestMob e ele me convidou para fazer parte do painel jurídico. E aí foi um painel jurídico quase que totalmente feminino. Só tinha o Dr. Daniel. Só tinha o Dr. Daniel, que é um advogado também muito experiente aí com leilões. E ele ainda brinca e fala, poxa, mas me colocaram numa roubada. Só eu agora no meio das mulheres. Inverteu, né? E daí surgiram as conectadas. E é um movimento que vem crescendo. Eu queria saber mais sobre como surgiu, então. Vocês mencionaram que foi nesse evento, né? E faz todo sentido. Eu acho que eu já me perguntei isso também. Mas e aí, como que isso saiu do papel? Vocês primeiro viraram sócias, depois veio conectadas, foi junto? Compartilha com a gente um pouco mais. Antes, né? Foi antes, e as né? mulheres que estão nos acompanhando já fiquem de olho. Um pouquinho antes a gente já tinha aí a ideia, né, de fomentar essa questão. E depois do evento eu passei para elas o contato do Conectadas, né? E elas começaram a entrar no grupo. Então, aí começou a crescer. E o bom é que, assim, lá nós somos um grupo de mulheres de negócios, não tem nenhum movimento feminista, não é essa a ideia. Claro, né? Então, são mulheres de negócios, mas que vez ou outra, é muito raro, inclusive. Mas, por exemplo, na nossa primeira reunião, teve uma mulher que ela falou, olha, eu estou em processo de divórcio e eu preciso me reinventar, eu preciso criar os meus filhos e eu estou vendo aqui com vocês uma rede de apoio, né, uma possibilidade. Então, a gente viu o quanto seria bom esse movimento para as mulheres, para trazer elas mesmo para o negócio, né, para elas acreditarem, porque a mulher, ela tem medo do novo ainda, a maioria das mulheres, e ainda mais quando fala assim, investir em imóveis é arriscado, em leilões, então assim, o receio é ainda maior. E com as conectadas, elas começam a aprender com as que estão lá, que nós temos várias advogadas, várias consultoras. Então, elas começam a aprender e aí elas vão se soltando. Então, essa é a importância desse hoje a gente chama de movimento já, nem é mais só grupo, né, Daniela? Mas lá tem tudo, né? Tem arquitetas, tem equipe de reforma, tem advogadas, tem corretoras. Então, tudo que envolve o mercado imobiliário, tudo que envolve esse mercado, nós temos ali. Tudo que é acessório e surgem também. muitas dúvidas, né? Então, assim, surge uma dúvida, rapidamente já vem alguém e responde. Então, acaba sendo um grupo ali de consultoria mesmo, e a gente se ajuda muito. Genial, e é muito genial. bom. Outro dia eu até brinquei com uma delas, porque ela queria um corretor numa cidade, ela precisava de um apoio de um corretor numa cidade. E ela colocou no nosso grupo, Conectadas, e colocou em outro grupo de arrematantes, que é misto. No nosso grupo, a resposta veio em seguida. Aí eu brinquei e falei assim, é um grupo de mulheres, né? Tinha que ser rápida a resposta. Claro. Então, isso é muito bacana. É porque o perfil da mulher nos investimentos é diferente. Não tem como negar, né?
Não só porque eu acho que, aqui é uma opinião pessoal minha, muito naturalmente as mulheres ainda segmentam menos as suas vidas, né? Então, até pelo nosso histórico, né? Pela história mesmo. Então, às vezes a situação de vida, né, se conecta com como ela vai fazer investimentos, que se conecta com o que ela vai ter de hobby, enfim. Enquanto o homem é muito segmentado, né? Então, eu acho natural que você mencionou que, por exemplo, nesse primeiro evento teve a situação de uma mulher mencionar que ela estava ali num processo específico da vida dela e que nesse momento aquilo pediu leilão. Eu acho que isso é constantemente visto como uma fraqueza, né? Das mulheres, mas eu enxergo como uma potência, muitas vezes, né? Porque daí vem a capacidade de se descobrir, enfim. E também tem o fato de que, né, pelo menos no meu entendimento, a gente é menos estimulado ao risco, desde criança, né? Menos aventura, menos perigo, então isso se reflete na hora de fazer investimentos. Tem até algumas pesquisas, né, sobre isso, não aqui no Brasil, eu posso até depois pegar pra gente postar nos stories, mas que fala justamente sobre essa tendência ao investimento. Se eu não me engano, foi feita nos Estados Unidos, de homens e mulheres, né? Que a mulher se arrisca menos, mas também faz frequentemente decisões mais inteligentes também. Sim. E o leilão, eu acho que se adequa a isso, né? Porque existe essa ideia de que é muito arriscado e tal, mas depois que você está bem assessorado, que você está seguro ali, tem a informação, como a Daniela mencionou, eu acho que pode ser muito mais seguro que outros investimentos que a gente tem no mercado, né? Sim. Essa semana, né, Lu, abrindo um parênteses aqui, uma pessoa, do nada, mandou uma mensagem lá no Instagram e depois a gente trocou o telefone e ela comentou que também estava em casa, só cuidando dos filhos integralmente aí há acho que 3, 4 anos, e queria voltar para o mercado de trabalho e comentou com o marido dela, e o marido dela falou assim, não, claro que não. Olha onde você vai se enfiar. Isso é perigoso, isso demanda muito dinheiro, não tem condições. Aí eu falei para ela, não, vem, vamos conversar, nós duas, me chama, vamos conversar a respeito disso. Então, assim, caso você não tenha capital algum para começar nos leilões, mesmo assim você pode começar. A gente tem um amigo que ele começou com absolutamente nada. Sim, hoje então, tem alternativas, né? Ele se especializou e ele assessorava arrematantes. Então, ele era comissionado ali por conta dessa assessoria. Então, mesmo para quem não tem capital nenhum e quer ingressar nesse mercado, ainda assim é possível. Existem várias alternativas. Né? Claro, para homens e mulheres. Pra homens e mulheres, exatamente. Exatamente. O nosso movimento lá é conectadas para as mulheres, mas a nossa consultoria é para homens e mulheres. Sim. Né? Investidoras e investidores. E o evento foi aqui em São Paulo mesmo? Foi em Alphaville. Alphaville. E segunda edição. Estamos nos recuperando. Sabe que fomos bem solicitadas para fazer uma segunda edição. Eu já perdi a primeira aqui. Então, e nós fizemos uma pesquisa de satisfação e nós tivemos 90% de aprovação. Olha só, que genial. E os 10% que não foi aprovado ficou por conta de ser um dia só. Que elas queriam mais. Então, imagino, foi um dia só, nossa. Então, nós ficamos bem cheio. Nós ficamos super contentes aí com o resultado. Superou muito até a nossa expectativa. A gente tinha certeza que ia ser bom, porque a gente estava trabalhando para isso, sabe? Então, palestrantes bons, o conteúdo, nós mesmas que fizemos todo o cronograma. Então, a gente tinha certeza que ia ser bom, mas superou as expectativas, até porque os palestrantes, eles estavam também muito motivados para que tudo desse certo, sabe? Então, assim, a gente formou uma equipe, digamos, né, Daniela? No fim, parecia uma equipe. Então, todo mundo trabalhou muito nesse objetivo de realizar, de ser um sucesso. Então, foi muito gratificante. E nós fizemos tudo com as próprias mãos. As pessoas perguntavam, mas vocês contrataram assessoria para eventos? Não. Ah, mas vocês contrataram um staff para isso e aquilo? Não. Aí eu, Lu,
Ela, não, vai dar certo, vai dar certo. E na verdade, é lógico que sobrecarrega um pouco ter o controle sobre tudo, mas deu tudo certo. Então, saiu tudo... Às vezes foi determinante para dar certo. Exatamente. E por que a gente até não ia atrás de uma equipe? Porque tudo isso, o custo disso ia ficar muito caro para o evento. E a nossa ideia não era, primeiro que não era lucro. Então, a gente tinha que fazer com o que a gente tinha. E a gente não queria elevar o valor do ticket. Porque a gente queria dar oportunidade mesmo para quem não poderia pagar mais, para quem estava realmente ali só de olho no leilão, porque se a gente faz um evento aí é R$1.000, aquela que tá ali com aquele receio, ela não vai. Não vai. Então a gente precisava manter o ticket baixo, né? Até quem foi falou assim, nossa, mas foi muito barato pelo que vocês ofereceram. Então, por isso que a gente não tinha equipe, não tinha staff. E a gente tinha, né? Os maridos, minha filha era recepcionista. A nossa família foi o nosso staff ali. E deu tudo certo. E nós criamos um cronograma baseado numa arrematação do início ao fim. Então, foi um palestrante falar sobre a busca de oportunidades, uma busca segura, os sites. Aí foi leiloeiro para falar de leilão judicial, extrajudicial, a parte de equipe de reforma, homestaging, para falar depois sobre venda, sobre tráfego pago para venda de imóveis. Então, nós fizemos um passo a passo de uma arrematação, né? E para quem não sabia absolutamente nada sobre os leilões, já saiu de lá, assim, né, com uma boa base ali para... Claro. Que era o que vocês fazem, né? É exatamente o que é o abecedário de vocês, exatamente. Né? A nossa promessa era conteúdo e foi totalmente conteúdo. Foi interessante que, assim, acho que era a terceira ou quarta palestrante, que foi a Bibiana da Caixa Econômica, né? E ela mostrou lá um caso concreto de uma oportunidade maravilhosa. Aí, quando ela saiu, eu falei assim, quem aqui é totalmente iniciante? Então, várias levantaram a mão. Eu falei assim, e quem agora já está louca para arrematar? Todo mundo. Porque não é toda hora que a gente consegue fazer um negócio que seja tão lucrativo, né? Por mais que sejam bons negócios, o leilão, ele traz essa possibilidade. Então, assim, a hora que você é picado pelo bichinho do leilão... É o que nós falamos no início, né? Para sempre, é contagioso ainda. Então. Exatamente. Vocês mencionaram, né, aqui no início, antes de nós começarmos a gravar, que hoje vocês se dividem, né, para prestar essa assessoria, como um produto só, mas então separando ali as áreas, principalmente esse momento inicial, né, de fazer análise de mercado, enfim. E aí a análise jurídica, né, e a gente, quem aqui está nos acompanhando, a gente sempre menciona, né, a importância desses passos. Sim. E, bom, como vocês se organizam no momento, então, desde o início, vocês já fazem a procura do imóvel, o cliente tem que chegar já com o imóvel preparado, quais são os próximos passos, enfim, como tem, divida um pouquinho da experiência com a gente. Nós temos aí os dois perfis, mas a gente até gosta mais daquele cliente que a gente vai fazer a busca por ele, né? Que é para entregar todo o trabalho pronto, ele não precisa se preocupar com nada. Hoje, inclusive, nós temos parceria com a Chay do Homestage. Se ele quiser, a gente entrega o imóvel dele mobiliado pronto para venda. Uau! Então, é uma assessoria realmente completa. É para aquele investidor que não tem tempo de ficar em busca, não quer aprender por falta de tempo, não é nem falta de interesse, que às vezes a pessoa até gostaria de aprender, mas não tem tempo. Então... o foco maior seria esse investidor, mas nós também atendemos aquele que traz o imóvel já, e aí nós vamos fazer a viabilidade, né, dessa oportunidade, isso a gente faz também. Ai, legal, muito interessante, gente. E quais são os pontos, então, que vocês elencam, né, como os principais, né? A gente sabe que tem alguns aqui que vai depender do tipo de leilões. Vocês atuam nos dois tipos de leilões judiciais e extrajudiciais. Sim. E, enfim, quais são aí os pontos mais importantes que vocês analisam, né? Enfim...
Pode de começar mais com a sua parte, importante? que é a parte inicial. Isso. Antes de passar o bastão pro jurídico, né? Então, é feita toda a primeira, Uhum. essa fase de busca, né, pelas oportunidades, e depois, um a um, nós vamos fazendo ali, eu vou fazendo essa análise de mercado. Eu busco no entorno, imóveis ali, quando é prédio, por exemplo, é mais simples, né? Porque você sempre encontra ali um apartamento. Já tem a metragem, vai ser É. aquela metragem, o É. acabamento tem uma Sim. flexibilidade, mas não vai mudar tanta coisa, né? Exatamente. As casas, elas demandam uma análise um pouco mais complexa, né? Contatos com corretores na região. E Da região, né? Faz toda a E diferença. nós fazemos de tudo, assim, até pagar um mototáxi, por exemplo, para ir lá no imóvel, tirar foto, ver se o imóvel existe mesmo, as condições. Nós já tivemos casos do mototáxi ir até o imóvel e ainda conversar com o ocupante, buscar informações que nós nem pedimos, né? Mas que foram relevantes. Então, faço toda essa parte de busca, faço toda a viabilidade financeira. E aí, mesmo que não tenha um leilão extrajudicial, por exemplo, que não tenha ali nenhum envolvimento, nenhum processo envolvido, a gente busca os dados do ocupante para saber se tem alguma ação anulatória aí. Sempre, na maioria das vezes, tem, né? Tendo isso, eu já passo para a Lucinéia para ela dar seguimento nessa análise jurídica e aí a gente passa adiante já com todas as informações prontinhas para o investidor ou para o consumidor final. Então, nessa primeira análise, a análise de mercado mesmo, você pensa tanto no valor que está para ser arrematado, né? O valor que se pagará, e pensando no futuro valor de venda também, para verificar a viabilidade de ter a gente sempre gap aí. Confere muito, porque, infelizmente, nem todos os valores que estão ali como avaliação, a avaliação do imóvel. Sim. Então, assim, independente, tá lá a avaliação, tem um laudo de avaliação, mesmo assim, a gente faz essa análise para saber. Para chegar num preço ali por comparação, né? Até para o próprio cliente de vocês conseguir saber qual que é o máximo. Ali, qual que é o investimento máximo? Não, se a disputa passar desse valor, aí deixa de ser interessante. E para isso a Daniela faz também a viabilidade financeira. Né? Ela utiliza de uma calculadora de leilões e aí ela faz a viabilidade financeira justamente para o cliente entender ali qual seria o resultado dele se ele fosse até determinado. Nossa, que interessante. Essa ferramenta, não sei, é uma ferramenta de vocês? Calculadora de leilões, acho que eu não conhecia. Bem interessante. A gente, inclusive, nós temos uma simples e aí nós estamos desenvolvendo, melhorar ainda mais, com mais detalhes, mas cada grupo aí de leilões que tem no mercado tem a sua calculadora, mas nós temos a nossa também. E aí a gente faz ela de acordo com o nosso formato mesmo de trabalho, né? Mas é interessante, né, Daniela? Se quiser falar um pouquinho. Porque aí você consegue também mostrar para o investidor qual é o percentual ali de lucro dele. Se ele vendeu o imóvel em 6 meses, ele vai ter um percentual. Se ele vender em 12, em 18. Então, a gente consegue estruturar bem toda essa parte financeira e mostrar... Com uma previsão ali dos gastos que ele vai ter até então, tanto da arrematação... Gastos de IPTU, de condomínio que ele vai ter durante esse período, né? Todos os custos aí e colocados ali o tempo, né? Até o tempo de venda, os percentuais que ele tem ali de... Porque aí se é um imóvel, por exemplo, muito mais fácil de vender, ele já se prepara, né? Dependendo da liquidez ali que se espera do imóvel, também altera, né? Ali. Às vezes o cliente não tem pressa, né? Às vezes o cliente quer para ontem, né? Depende. Dá para colocar, por exemplo, percentual de desconto para acelerar a venda. Coloca lá um percentual de desconto. E aí, automaticamente, ele vai calculando ali a sua margem de lucro. De TBI, registro, tudo. Todos os custos. Comissão de corretor, tudo. Dá para colocar tudo. A reforma, tudo. E aí, a planilha vai nos dando ali um percentual de lucratividade. Então, assim, vocês me diriam que a grande maioria é caso de investidor mesmo que compra para revender? A maioria, sim. Até tem bastante gente que compra para morar. Mas, normalmente, quem
quem busca para morar tem pressa. Aham. E o leilão tem são muitas... específicos, né? Eles são muito específicos. É. Não dá para falar assim, eu quero um imóvel para moradia no Nesse bairro prédio. tal, nesse prédio aqui. Não tem Pra como. ontem. E Exatamente. até mesmo quando fala em bairro, né, assim, é mais complicado a gente Com encontrar. certeza. Eu passei por isso, inclusive, com a minha cunhada. Ela estava muito interessada na época em arrematar para moradia, mas ela tinha pressa. Então, eu falei, não, a gente pode até tentar, tentamos mas não foi possível, porque a gente precisa de tempo para buscar aquilo que realmente vale a pena. Claro. Quando a gente fala buscar, precisa de tempo também, não é que vá demorar uma eternidade, mas aquele que quer se mudar, ele tá com ansiedade, Ele né? tá eufórico. Ele quer sair dali, de onde está, que é uma coisa nova, principalmente que está com dinheiro já para comprar alguma coisa, né? Então, ela acabou comprando aí de forma particular, mas agora já está investindo com a gente também num outro imóvel. Então, por isso, a maioria é mesmo para investidor, mas nem sempre para revenda. Eu tenho investidores que buscam para renda passiva. Sim. Claro. Airbnb, né? O pessoal tem procurado Exatamente. bastante. Então, esse investidor também é bom, assim como morador, porque ele consegue ir um pouco além, porque ele não está preocupado com a venda. Então, assim, mesmo que não seja o percentual desejado por investidor, aquele para renda passiva absorve essa oferta. É verdade. Porque se ele economizar 200, 300 mil num imóvel, para ele tá bom. Sim. Né? Então, tem esse perfil também. E como ele não vai bom. ter ali a transação muito rápida, né? Ele fica mais... ele absorve melhor, né? Uma diferença ou outra, porque ele já tem um lucro ali pensado para... Com certeza. E aí, na parte da análise jurídica? Como Aí... funciona? Aí, passando no primeiro check, passa para... Então, na análise jurídica, nós ficamos atentas aos riscos, né? Os riscos iniciais, porque, claro, todo negócio tem risco, e às vezes tem aqueles riscos que são imprevisíveis. Por exemplo, um risco imprevisível. Eu faço toda a análise jurídica e o comportamento do devedor é super tranquilo. Ele até apresenta uma impugnação. Uma coisinha. Mas ele é tranquilo. Aí houve a arrematação, ele fica louco. E aí vem o despertar de tudo quanto é recurso. Então, pode acontecer. Isso é um risco imprevisível. Não tem. A gente até avisa, mas a gente não tem como falar, olha, vai acontecer ou não vai acontecer, né? Então, esse é um risco imprevisível que, claro, a gente tem tudo para driblar se nós fizermos um trabalho inicial bom, né? Porque a gente já conhece o que vai ser o resultado daquele recurso. Também vem aí a questão de que, às vezes, o judiciário é um pouco imprevisível. Exato. Então, essa parte é importante. Então, a gente faz todo aquele trabalho, a gente já deduz qual seria o resultado daquele recurso com base nas leis, né? Claro. Nas jurisprudências. E chega lá, coisa nova, novidade no judiciário. Então, pode pegar a gente também de surpresa. Ou até o extrajudicial, na primeira análise, não ter ação, e aí ter ação anulatória distribuída após a arrematação também. Exatamente. Então, é assim. Então, esses são os imprevisíveis, e aí os previsíveis que a gente tem que tomar cuidado. É a nua propriedade, né? Que, para quem não sabe, a nua propriedade o imóvel vai ser passar para a propriedade do arrematante, mas a posse não, o direito de usufruir não, porque tem um usufrutuário que foi beneficiado. Pelo menos até o termo final, né? Né? Então, assim, aí quando alguém vê um caso desse, já é um alerta. Claro. Mas nós que somos aí assessoras, nós vamos verificar se realmente aquele usufruto ainda está em vigor. Claro. Então, por exemplo, eu vi uma análise que tinha um usufruto, né? Isso foi essa semana, tinha um usufruto. Só que esse usufruto, ele foi por doação, e no meio da matrícula existia lá a notícia de que a doação tinha sido considerada ineficaz por fraude. Claro. E esse imóvel praticamente não teve licitante, teve um só. Né? Então, eu percebi que provavelmente foi isso. As pessoas viam o usufruto e já se afastavam. Só que ele tinha sido invalidado. Então, por isso que, às vezes, um consultor, ele consegue enxergar coisas que você, que não tem o conhecimento, não consegue. E
Então, esse é um risco, né? Mas, claro, podia ser que não estivesse invalidado. E se alguém vai lá e arremata um imóvel com pode usufruto, acontecer o contrário também, por né? não ter esse conhecimento, aí vai carregar aí essa pessoa até que ela venha a falecer, né? E aí vem aqueles sentimentos horríveis que podem aflorar numa pessoa dessa em relação ao usufrutuário, né? Torcer para a morte do coitado. Exatamente. Então, não é interessante arrematar um imóvel com usufruto. Outras questões que precisa ser verificada são as questões relativas às notificações, porque tem que ter notificação para o devedor purgar a mora, das datas dos leilões. Então, é feito esse trabalho também. Enfim, todos aqueles riscos que pode levar à invalidação da arrematação. Uma coisa que é bom a gente falar é que, assim, numa arrematação, o arrematante não vai perder o dinheiro dele, né? Ah, sim. Esse ponto a gente sempre menciona, especialmente quando vai comparar com outros tipos de investimentos, né? Que, ok, existe o risco, mas você ainda tem alguma segurança, né? Mesmo diante de um risco. Sim, então o dinheiro dele vai voltar, né? E corrigido, então não precisa ter esse receio grande, mas é claro que para o investidor isso é muito ruim, né? É dinheiro praticamente parado, mesmo que tenha correção, é um dinheiro parado. Então, por isso que as análises são tão importantes. Mesmo não havendo esse risco, é importante que se façam todas essas análises. Basicamente, o que eu me lembro agora é isso, que é o que mais apavora. Essa fase, o momento jurídico ali, ele é bastante importante, né? E a questão de carregar dívidas, né? Sim, também gente que assusta muito. Que reclama também desse tem assunto. que prestar muita atenção no edital. Seja judicial, seja extrajudicial, precisa prestar atenção o que vai sobrar para o arrematante a título de dívida. Então, isso é muito importante. Nós estávamos discutindo até, acho que ontem, a respeito de todas essas oportunidades que as pessoas, os arrematantes fogem, né? Determinados termos ali que fazem o arrematante fugir. E por muitas vezes existem excelentes oportunidades ali, né? Nessas onde todos fogem, né? Nós estamos com uma análise, né, Daniela? Nós estamos com uma análise. Provavelmente nós vamos e tem um agravo e tem um recurso. Via de regra, nós até falaríamos, foge do que está em discussão, mas é que a gente está vendo assim que está muito próximo, é muito boa a oportunidade, que de repente, mesmo que chegue lá numa apelação, vale a pena ainda. Então, isso também tem que ser levado em conta. Mas está em recurso, está em discussão, mas depende, porque às vezes é muito bom. Né? Vale a pena o risco, é um investimento como qualquer outro, né? Exatamente. Às vezes a rentabilidade maior ali de uma oportunidade vai estar sujeita a um risco um pouco maior, que às vezes vale a pena correr, né? O mais fácil vai ter mais concorrência. Obviamente, o que tiver mais fácil, mais tranquilo, ele vai ter mais concorrência, o valor dele vai subir e às vezes chega até próximo do valor de mercado. Né? Então, é verdade. Buscar o mais difícil é interessante, né? É importante também. Claro. O Dr. Robson, que não está aqui hoje, mas ele sempre menciona que às vezes é aquilo que ninguém quer que vai ser o seu diferencial. Conta né? a sua história para ela, que eu acho muito boa, a sua primeira arrematação. A minha primeira arrematação. Eu já havia feito todas as análises, estava muito bem fundamentada, com certeza absoluta de que estava tudo certo. Entrei, fiquei esperando lá o reloginho e ninguém dava lance. Acabando ali o tempo, eu fui e dei o lance. Quando eu dei o lance, eu falei, meu Deus do céu, só eu. Tem alguma coisa errada aqui. Eu deixei de ver alguma coisa, não é possível que um imóvel desse, né, com uma margem dessa, não tenha tido lances. Então, não teve assim, disputa, eu fiquei apavorada, eu fiquei, assim, feliz, e aí a minha felicidade durou 5 segundos. E aí entrou o desespero mesmo de achar que algo tinha acontecido de errado. E isso ocorre muitas vezes, né? Arrematações em lance único. E eu me desesperei e realmente era um imóvel muito bom. Eu tive uma boa margem de lucro, vendi o imóvel em 8, 9 meses.
Mas, assim, a gente fica, né, com esse receio. E até hoje, assim, independente do tempo que você esteja nos leilões, a cada arrematação, né, o nosso coração acelera, a mão treme um pouquinho ali no mouse, mas... né? E aí vocês fazem até essa parte do momento da arrematação para o cliente também, ou não? Tudo, o cadastro, tudo. o cliente O cadastro, não precisa se preocupar com nada. É só ele falar, libera a verba É X? que a gente cuida de todo o restante, do cadastro, faz dá os lances, né? Claro que a gente vai posicionando. Primeiro ele dá um limite. Chegou naquele limite e a gente vê que se fosse um pouquinho mais, porque até isso, não são em todos, claro, mas tem alguns leilões que a gente sente que o outro tá perdendo força. Na disputa, você diz. Então, assim, a gente fala, poxa, mas de repente mais um ou dois, a gente tira o outro da jogada. Então, a gente liga, olha, chegou no seu limite, mas a gente acha que tem um fôlego aí, posso ir? Então, tem esse contato, né? Claro, que é essencial, né? Para o cliente também ter segurança, mas... Melhor ainda quando ele não recebe a ligação e já deu certo. Né? Sim. E aí, todo o restante a gente faz, desde o recebimento. Eu achei interessante que vocês fazem, se eu entendi corretamente, o pós também. Depois da arrematação, a regularização do imóvel, pelo que eu percebi. E aí, às vezes, até oferecem um serviço de adequar para uma venda, né? Sim, com certeza. Parcerias com corretores. Se o cliente não quiser, ele não vai fazer nada. Até a venda, então, até o momento da venda. Se o cliente quiser, a gente arruma também os corretores que vão vender o imóvel. Ai, genial, é incrível, né? Aqui, acho que eu ainda não tinha visto o serviço até mesmo depois, até inclusive na parte da venda, né? E aí vocês, então, utilizam parceiros, né? Para depois. E mesmo com todo esse aparato, né? E aí, já deu bucha? Tem vez que acontece uma coisa ou outra? Como que é? Porque a gente sabe que a gente acaba não controlando tudo, né? E, enfim. Então, mas você sabe que assim... a gente já veio problema? O cliente, olha... Só procurei assessoria depois. Quando já deu o problema. Isso tem bastante. Isso já, né? Isso tem aí bastante. Essa parte acaba ficando com ela. Claro. Pois é. Bastante situação complicada, assim. Mas teve uma situação que eu gosto de contar, porque eu fico muito feliz, assim, de ter realizado um momento muito importante para uma pessoa que até hoje eu não sei direito o que é, porque eu não perguntei, ele não falou. Mas, assim, a gente faz parte de vários grupos de arrematantes, né? Certo. Então, a gente serve de apoio, até como a gente tem conhecimento, a gente serve de apoio. E, às vezes, é uma troca, porque a gente dá um apoio, o cliente nos procura, né? Então, faz parte aí do nosso trabalho diário. E eu estava trabalhando e eu vi... Começou a aparecer uma discussão lá num grupo e o rapaz falou assim, não, porque eu fiz a proposta... E o juiz falou que não vai homologar a minha arrematação. Aí eu já, aí eu fui entender. Esse arrematante, ele havia feito essa proposta 3 anos antes, que eu já acho um absurdo, né? Então, ele estava esperando 3 anos, mas ele não tinha desembolsado nada. E aí, 3 anos depois, esse juiz vem e dá um despacho que não vai homologar a arrematação. Basicamente porque ele não vai trabalhar para o outro receber. Por que isso? Nessa matrícula haviam penhoras trabalhistas. Então, toda a arrecadação iria para o trabalhista. E aí o juiz falou que então ele não ia homologar. Eu achei aquilo um absurdo. Eu falei assim, gente, se ele fizer isso, ele vai prejudicar toda uma cadeia de pessoas, porque o trabalhista que está lá esperando, ele já receberia agora. Se ele não homologa, vai ter que ter o leilão lá no processo, né? Aqui todo o trabalho do leiloeiro foi por água abaixo, todo o judiciário também que trabalhou até ali, só porque ele falou que não vai homologar. Aí eu falei lá, olha, eu não concordo, se você tiver interesse, eu posso te ajudar. Aí ele me chamou no particular e eu falei, eu queria muito entrar nessa briga aí. Aí ele, doutora, mas todo mundo tá falando que a proposta não vincula.
É verdade, ela não vincula, mas sim, também tem que ser mas- fundamentada. Não assim, não quero brincar mais disso, né? Não é assim. Aí eu fiz uma proposta para ele, falei assim, você me paga X para eu entrar. E se você levar, você me paga Y. Se eu não conseguir, você não me paga mais nada. Aí ele falou, tá bom. Aí eu fiz, né, pra ele, agravei. E ainda por sorte, menina, parece que o universo estava conspirando. A decisão saiu em um mês e pouco só. Nossa. A definitiva mesmo? A decisão do agravo. Uau. É. Aham. Aí, mas normalmente demora uns 2, Muito 3 mais. meses, 4 Eu imaginei meses. que fosse alguma decisão de liminar. Não, Já do agravo. É final já do agravo. E aí o tribunal determinou que o juiz homologasse, porque ele falou assim, não tem nenhuma nulidade. Com base em quê? Não, vai homologar, né? Então, meu cliente conseguiu, é um terreno rural, eu não sei qual a ideia que ele tem, porque ele falava assim para mim, até sair a decisão, ele falava assim, doutora, eu passo todos os dias em frente a esse terreno. Ele tem que ser meu, é um sonho meu. Então, eu não sei qual exatamente, mas ele falava, é um sonho meu. Eu falava, calma, espera, vamos ver a decisão, vai torcendo. Aí, quando saiu, eu liguei para ele e falei assim, eu tenho uma boa notícia para você. Aí eu contei, aí ele ficou feliz, mas não tava tão, né? Eu falei, poxa. Aí ele falou assim, ai, doutora, desculpa, é que eu fui demitido hoje. Mas essa sua notícia foi muito importante para mim, porque pelo menos já tá fazendo o meu dia muito melhor. Aí eu falei, que bom. Então... É porque a proposta, ela vai ser colocada de fato à análise do juiz, mas, né, a análise ali que se espera, né, que o juiz faça, como você disse, que venha fundamentada, né? O valor está muito abaixo, o tipo de débito demanda que o valor seja pago à vista, vamos fazer um outro leilão com um valor um pouco mais baixo, né? Alguma coisa nesse sentido. Agora, né, simplesmente Nada, né? por conta que existe uma preferência ali e o procedimento expropriatório, então cancela o processo. Porque qualquer valor ali que for levantado, né, se tendo ali, enfim, penhora nos autos, vai acontecer isso, enfim. Mas... E aí tem as situações curiosas, né, também que acontece. Nós fizemos uma desocupação e o imóvel havia sido invadido, um imóvel de alto padrão, num condomínio de alto padrão, que já é estranho, né? Como é que alguém invadiu um imóvel dentro de um condomínio de alto padrão? Então, já existe essa questão, mas estava invadido. Aí, e ele invadia com um contrato falso de uma igreja. Ele apresentava de início lá na administração e falava que tinha comprado aquele imóvel para a igreja onde ele era pastor. Então já começava aí a história dele. Eu sei que, em resumo, no dia da desocupação, quando o promotor, o oficial de justiça, né, abriu lá a porta, estava a filha dele dentro da casa. Dentro da casa havia um centro de umbanda e a filha estava incorporada. Então, no momento da emissão, especificamente. E na casa do pastor. Não. Que ele era pastor. Confusão, assim. Então ele realmente era pastor. Ele tinha igreja, só que dentro da casa dele ele tinha um centro. Eu tinha achado já que essa história era só... Não, dentro da casa dele ele tinha um centro e a filha estava lá trabalhando, incorporada, né? Então, assim, ele é totalmente estelionatário, até religiosamente, porque ele não é pastor. Ele não é pastor, coisa nenhuma, né? Ou ele não é pastor ou ele não é da Umbanda. Alguém ele tá enganando. Alguém tá sendo enganado, com certeza. Ou os dois, né? Exato. A única certeza é que nenhum. Alguém ali foi enganado, né? Os leilões têm disso, né? O momento da emissão da posse é sempre um evento, né? Teve de tudo, né? É o que também afasta. Puxando o facão. Olha só. Só pra assustar, só que... E aí... Em contrapartida a isso, também tem, assim, eu já arrematei totalmente mobiliado, com louça, com tudo, ventilador, tudo que você possa contar. Aí eu paguei os móveis, fiz um acordo, e na hora do ocupante sair, ele falou assim, aí não tenho pra onde levar isso, porque era também um imóvel de padrão um pouco mais alto, então ele já deveria ter tudo na casa dele, ele não precisava de nada do que estava ali.
E aí tinha louça, completo o imóvel, né? Ele falou assim, você aceitaria de presente essas louças? Aí a consultora que saiu no lucro. Então, aí eu falei, eu aceito. Ele falou assim, então pode ficar com tudo, que vocês sejam muito felizes aqui, era um imóvel de temporada. Então ele falou que vocês sejam muito felizes aqui, porque nós fomos, mas assim, passou o nosso tempo. E, na verdade, eu tô me livrando até, porque tinha PTU, condomínio. Ele falou, então eu tô me livrando, eu só vou ver se o banco tem algum dinheiro para me devolver e vida que segue. Então, acontece muito isso também, desocupações amigáveis, sabe? A própria pessoa fala, olha, então vamos marcar o dia. Por acordo. Não é sempre que tem problema, não. Porque senão também talvez a gente nem aguentasse trabalhar numa situação que fosse o tempo todo, assim, né? Uma situação assim. E quando ocorre missão, aí vocês optam por acompanhar, por fazer ali o procedimento ou só... Então, não necessariamente a gente... pessoalmente precisa ir, né? Porque o cliente, inclusive, a gente fala, olha, se você não quiser acompanhar, você não precisa. E, então, se for longe, a gente manda um correspondente, né? Sempre tem que ter alguém para receber as chaves, né? A gente costuma orientar também nesse sentido, né? Sim. De, não, deixa que a gente cuida, né? Até certeza, porque ali... pode acontecer de tudo, né? Embora esse exemplo da Umbanda tenha sido impressionante. Eu já sabia disso, mas é curioso. Mas acaba sendo que é um momento que, inclusive, eu acho que afasta muitas pessoas, né? Do investimento, né? Por entender ali que, mas você está tirando o imóvel, né? Quando tem de tudo, né? Tem imóveis, por exemplo, que quando... tá para chegar a notificação ali extrajudicial, a gente descobre que o ocupante já saiu. Né? O de Cascavel foi assim. Antes de chegar a notificação, eu liguei e falei, não, mas saiu há 2 dias, sem problema algum. Outros que a gente consegue ali, uma negociação amigável, a gente consegue desocupar, fazer um acordo sem nenhum problema. Desculpa. Imagina. E outra, né? Existe o mito, para quem não conhece os leilões também, existem as pessoas que ainda têm resistência a esse tipo de investimento, de falar assim, mas vocês vão tirar uma família muito importante de sua casa, né? Só que assim, primeiro que nem todos que estão lá são pessoas de boa fé. Claro. Tem muita gente que para de pagar, não dá a mínima importância, mas está com carro zero na garagem. Nós desocupamos um assim outro dia. Se você quer saber, o oficial de justiça foi por 3 vezes seguidas e ele não conseguia chegar até o portão, porque estava lotado de carro, música alta, porque estavam fazendo churrasco. O rapaz que é um influencer, né? E aí, então, só que ele não paga a prestação da casa. E aí, o que acontece? Ele não paga a prestação da casa, se for em condomínio, apartamento, ele não paga o condomínio, ele não paga o IPTU e fica morando, às vezes, anos. É o máximo que ele consegue. E se for banco, então, dívida, né, extrajudicial, fica anos mesmo, porque, por exemplo, a Caixa Econômica não tem gente necessária para fazer essas desocupações. Então, eles vão ficando, é mais barato para eles. Com certeza, né? A maior parte de banco, quem faz a emissão é só... Eles não fazem a reintegração, eles deixam para o arrematante fazer a emissão depois mesmo. Então... Só depois da arrematação. E aí, todo esse tempo, esse lapso fica... E aí, o que eu falo até para as pessoas, às vezes, que tem uma certa resistência, aí eu pergunto, por exemplo, você mora em condomínio? Moro. Tem alguém lá que não paga o condomínio? Tem. E você gosta de ter que pagar o que ele não paga, porque sobra para você. As despesas precisam... Alguém precisa pagar. Alguém precisa pagar. Né? Quando alguém não paga, aumenta. Então... E é legal. Não. Pensando assim, não. Claro. E assim... pensando nos extrajudiciais, né? Os leilões, eles são, na verdade, uma ferramenta para viabilizar a existência da alienação fiduciária, que tem uma função social importantíssima. Com certeza. Que revolucionou o mercado de financiamento de imóveis no Brasil. E sem essa viabilidade, né, o acesso não era tão grande. Se a gente pensar aí, quando era, enfim, hipoteca e tudo mais, tinha menos disponibilidade. Só que é isso, né? Os interesses do banco estão ali, os bancos são poderosos, e para que continue sendo viável economicamente a cessão do crédito ali pelo banco,
é preciso que haja um procedimento. Então, quando a gente pensa assim, né, que na verdade o leilão extrajudicial veio para viabilizar uma forma de financiamento muito melhor, né? E enquanto uma pessoa pode se sentir lesada, tem muitas outras pessoas que estão tendo acesso a esse tipo de financiamento por conta da existência do procedimento de execução. E o mesmo em relação aos leilões judiciais. Tem alguém ali que está recebendo algo, né? Pode ser um caso trabalhista, pode ser a prefeitura, pode ser um condomínio. Pode ser uma pensão alimentícia. Pode ser uma pensão alimentícia. Exatamente. Exato. Então, essa análise, assim, muito imediata também, normalmente ela não está muito acompanhada de uma visão de forma geral. Sim. Né? A gente percebe isso também. Mas tudo isso também, eu imagino que seja um trabalho da assessoria, né? De trazendo esses pontos para o cliente, né? Tanto de quais serão todos os passos. Olha, nesse caso a gente vai ter que ajuizar uma ação só para fazer a emissão ou não, né? Vamos fazer aqui nos autos, quando a gente para pensar que a gente vê como engloba, como a assessoria engloba várias... Existem casos e casos, né? Existem tantas famílias também que passam por dificuldades e acabam por perder o imóvel e não por serem de má fé, né? E sim por uma dificuldade que passou. Claro. Aí vai o nosso olhar ali, no momento do acordo, claro. ver o que a gente consegue disponibilizar. Poxa, a gente consegue pagar 3 meses de aluguel em outro lugar? Consegue disponibilizar um caminhão de mudança? Então, ter esse olhar social também é muito importante, né? Tentar ajudar de alguma forma quando a gente sente que a família, de fato... se desestabilizou por algum motivo e precisa desse auxílio, né? Cabe, dá para deixar ali o cliente preparado para pensar em um acordo, né? Sim. Menos traumático para as duas partes. Exatamente. Mas enfim, achei... Falando em desocupação, eu lembrei, tem um outro pedaço da nossa assessoria que eu acabei esquecendo. Nós temos parceria com uma moça que ela é credenciada nos tribunais como depositária. Ai, bem bacana. Então, além da gente fazer a desocupação, o nosso cliente, né, por meio da nossa parceria, pode contratar essa equipe, isso em todo o Brasil. Ela atende todo o Brasil. Então, contrata essa equipe, ela vai lá, ela fica como depositária de todos os bens, né, do devedor, e ela, se necessário, ela leva para um depósito, se não, ela leva onde a pessoa indicar. Mas o cliente, fazendo esse tipo de contratação, ele não tem responsabilidade nenhuma sobre os bens do devedor. Então, isso é uma mão na roda, porque imagina, você desocupa, mas você tem que pagar depósito, ou fica como fiel depositário e a pessoa não aparece, então você tem que ficar esperando o tempo da pessoa, ou ajuizar um pedido, né, se for extrajudicial, ajuizar um pedido para que alguém determine um prazo, por exemplo. Então, uma coisa que pode ser resolvida ali na hora, acabou a responsabilidade, cada um segue sua vida, e então é bem tranquilo também isso daí, e é um pessoal muito cuidadoso. Uma cliente brincou comigo uma vez e falou assim, nossa, mas parece mudança mesmo, tudo embaladinho. Eu falei, mas ela tem a responsabilidade sobre os bens, então ela tem que cuidar, não é pegar e jogar, ninguém vai fazer isso, né? Então, é bem bacana também. E é uma redução de riscos também, né? Sim. Porque aí também, nesse momento, né, enfim, quem arca com os caminhões, às vezes também eles têm um lugar já, né? Não, leva e deixa na casa de alguém, e já é mais fácil. Sim. Mas quando precisa fazer a guarda ali, às vezes quando são bens de valor alto, né? Mais de alto padrão também, aqueles precisa estar embalado, exatamente. Né? É uma responsabilidade a menos para o investidor. É só aguardar o lucro mesmo. Bom, fica a indicação, então, se vocês quiserem até falar o Instagram de vocês também, para quem está nos assistindo, o @. Acho que a conclusão aqui, a gente sempre termina nisso, na importância, né, de uma assessoria especializada para quem tem interesse, né, em arrematar. O investimento é maravilhoso, mas estar bem informado é totalmente determinante para não ter mais fios brancos e também para a própria rentabilidade, né, doutoras, né?
Nosso Instagram é @conectadasemleilões. Uhum. É isso. Quer Pode finalizar? passar o número para as mulheres que queiram entrar no grupo também. É lá através do Chama pelo Instagram. É. Tem Uhum. o link. Existe o link lá. Ah, perfeito. Queria então agradecer muito a presença de vocês. Foi ótima a ideia que a gente trocou. Desejo muito sucesso nos projetos, no Conectadas em Obrigada. Leilões. Na segunda edição eu estarei lá. Com certeza. E, enfim, agradecer mesmo o convite. Agradecer também quem nos acompanhou, quem estava assistindo. Nós temos podcast todas as quintas-feiras, sempre nesse ramo do leilões de imóveis. E é isso. Uma boa noite a todas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada.